vamos ser inconformados, né? Vamos não aceitar as coisas do jeito que elas estão. E vamos lá tentar ter ideias novas, tentar olhar de um outro ângulo para esses desafios. Sempre foi feito assim, mas tem com certeza uma oportunidade de fazer melhor. Então vamos olhar para esses desafios com um olhar bem curioso, com um olhar de criatividade, para a gente tentar ter alguma ideia interessante e depois praticar com um trabalho duro que essa ideia saia do papel e traga algum resultado. Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conversas que Inspiram. Eu sou Letícia Mendes, analista de comunicação na Anglo American. Nesse episódio, nós vamos falar sobre resiliência e o poder de transformar desafios em oportunidades. E as pessoas convidadas para esse bate-papo vão falar não apenas sobre os desafios que enfrentaram, mas principalmente as oportunidades que surgiram a partir deles e que mudaram as suas trajetórias de vida. E nós vamos entender também como as grandes empresas, como a Anglo American, podem desempenhar um papel fundamental nesse processo. Para isso, eu tenho a honra de conversar com o Murilo Souza, assistente administrativo na Anglo American e atleta de vôlei sentado. Oi, Murilo. Olá, Letícia. Olá, Dani. É um prazer estar participando desse episódio. Obrigada por aceitar o nosso convite. E eu vou conversar também com a Daniele Biagioli Vieira, analista de inovação na Anglo American. Oi, Dani. E aí, gente, tudo bem? Prazeraço estar aqui com vocês conversando sobre isso hoje. A gente vai ter uma conversa muito legal. Agradeço a Dani, agradeço ao Murilo por estarem aqui com a gente. E você que nos acompanha, deixe o seu like e ative o sininho na sua plataforma de áudio para receber sempre uma notificação quando um novo episódio estiver no ar. Para você que está chegando agora, o Conversas que Inspiram é um podcast quinzenal. Então, te convido também para maratonar os outros papos que tivemos por aqui. Bom, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês dois se apresentassem e compartilhassem um pouco da trajetória de vida de vocês, destacando algum desafio que foi crucial para mudar aí o seu caminho pessoal e profissional. Sou Murilo, homem pardo, careca, com barba, altura mediana e amputado da perna esquerda ao nível do joelho. Meu maior desafio foi quando eu me vi amputado após meu acidente em 2014 e onde parei e pensei, e agora? Mas foi aí que eu vi a oportunidade, de fazer diferente, de mudar e buscar novas oportunidades. Morava no interior e resolvi sair de lá e vim para BH em busca de um novo desafio, de praticar o vôlei sentado, sozinho, de muleta ainda, mas com a vontade de lutar por mim e de não ficar parado, e sempre buscando crescer e desenvolver. Desde então, tenho praticado, tenho tido essa oportunidade de ser atleta de vôlei sentado. Bom, eu sou a Dani, eu estou na mineração tem 12 anos, comecei na área social, depois fui para a área de meio ambiente, de licenciamento, e tem um pouco mais de 2 anos que eu estou aqui na inovação. E falar de desafios, assim, eu acho que muito tem a ver com a nossa trajetória pessoal, né? Assim, eu acho que o maior desafio entre carreira e vida pessoal foi quando eu voltei de licença maternidade, que eu amamentava ainda, né? Então eu tinha que tirar leite no escritório para o meu filho. E a gente, na época, não tinha um local apropriado para isso, né? Então, transformei esse desafio numa oportunidade, encontrei no WOMINE, que é o grupo de afinidade de gênero, uma oportunidade para canalizar esse desafio e transformar ele, nas salas de apoio à amamentação. Então, lá naquela época, acho que 2019, 2020, por aí, a gente fez o projeto, da sala de amamentação e muito mais coisas foram surgindo a partir dali, transformando a maternidade e a paternidade um pouco mais agradáveis, para os profissionais da Anglo American. Muito legal. Murilo, você comentou a questão da modalidade do vôlei sentado. Como que você descobriu essa modalidade? Como que você conheceu e chegou a praticar o vôlei sentado? Então, Letícia, eu era atleta, sempre fui atleta de algum esporte desde a adolescência, e quando me vi amputado, eu estava em casa, parado, sem nenhuma atividade. Eu pensei, por que não voltar ao esporte? Foi aí que eu fui buscar o paradesporto e, pesquisando em páginas na época do Facebook, eu descobri uma equipe de vôlei sentado aqui em Belo Horizonte.
Isso foi logo próximo das Paralimpíadas e Olimpíadas do Rio. Isso eu fiquei fascinado com a modalidade e deu um start, assim, tenho que fazer isso. Eu tenho que mudar minha vida, eu quero ir para o paradesporto e quero continuar minha carreira de atleta, mesmo que amador, né, mas ir para o paradesporto. Foi aí que eu resolvi vir a BH em 2015 para 2016 e desde então tenho praticado, sou atleta de paravôlei, já tive algumas conquistas, terceiro lugar na Copa do Brasil em 2017, segundo lugar em 2018 no Campeonato Brasileiro, e recentemente, agora em 2023, eu fui campeão brasileiro da Série Prata, lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, assim, a minha trajetória tem sido bacana e bem fidedigna ao que eu gosto de fazer. E o que você viu assim como um grande aprendizado que você consegue trazer do esporte, né, para a sua vida como um todo, para o seu trabalho? Primeiramente, o paradesporto ele foi crucial na minha vida. Foi o momento de start de mudanças, né? Me ajudou com a saúde mental, com minha autoconfiança, com minha autoestima e também o bem-estar pessoal e a melhoria da minha qualidade de vida, sabe? E ajudou também no tratamento da minha obesidade, pois foi através do paradesporto que eu consegui mudar muitos hábitos da minha vida. E não tão menos importante foi o meu crescimento profissional, pois me ajudou muito a aflorar meu espírito de equipe e de liderança, e estar sempre em busca de melhoria contínua. Eu queria trazer um pouco também da questão da inovação. Muitas vezes, quando a gente vê algum desafio, né, a gente tem a oportunidade de inovar. Então, um pouco da questão, né, o Murilo viu ali a oportunidade do vôlei, ele conseguiu mudar ali a vida dele, trazer para o lado profissional também alguns aprendizados. E eu queria, então, que a Dani contasse para a gente como que a gente pode, do lado profissional, identificar algumas oportunidades de transformação a partir de um desafio. E também, Dani, trazendo essa diferença, né? O que é uma mudança e o que é uma melhoria, uma inovação, como que os desafios eles podem também impulsionar essa inovação dentro das empresas. Uau, muitas perguntas e uma pergunta só. Mas vamos começar, né? Acho que a primeira coisa é a gente definir o que é inovação, né? Inovação é uma coisa nova. Aqui na Anglo-América a gente diz que inovação é uma coisa nova para a Anglo-América e que gera resultados. Se a gente for nos nossos valores, né, inovação, lá está escrito assim: desafiar o modo como as coisas sempre foram feitas é a nossa prioridade, desenvolvendo ativamente novas soluções, incentivando novos modos de pensar, encontrando novas maneiras de trabalhar. Estamos melhorando os negócios de maneira significativa. Então tem tudo a ver com isso que o Murilo falou. Ele olhou de uma outra maneira para o desafio dele. E faz muita parte da inovação esse brilho nos olhos, que ele falou, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer diferente, eu me encantei pelo esporte, eu quero fazer. A inovação é muito parecida, né? Primeiro vem com um processo de criatividade, né? Eu tive uma ideia, só que essa ideia, como já diria Thomas Edison, ela tem que sair do papel. Então, 90%, pessoal, é transpiração. E 10% só que é inspiração. Essa ideia ela precisa sair do papel. E aí a inovação vem com metodologia, com muito trabalho duro, né, para poder colocar esse trabalho todo em prática. Quando essa inovação gera de fato resultado, aí a gente fala, sim, tive uma inovação. O primeiro passo, eu acho que é a gente não se conformar da maneira que as coisas sempre foram feitas, né? Então, como vou ler de novo, desafiar o modo como as coisas sempre foram feitas é a nossa prioridade. Então, vamos ser inconformados, né? Vamos não aceitar as coisas do jeito que elas estão e vamos lá tentar ter ideias novas, tentar olhar de um outro ângulo para esses desafios. Sempre foi feito assim, mas tem com certeza uma oportunidade de fazer melhor. Então vamos olhar para esses desafios com um olhar bem curioso, com um olhar de criatividade, para a gente tentar ter alguma ideia interessante e depois praticar com um trabalho duro, que essa ideia saia do papel e traga algum resultado. Eu estava fazendo aqui uma associação, porque para as pessoas que nos ouvem, né, uma informação interessante também, tanto o Murilo quanto a Dani, eles estão diretamente envolvidos nas nossas ações aqui na Anglo American para a promoção da inclusão e da diversidade.
Quando a gente fala também de não se conformar, de olhar por outro ângulo para situações e de buscar fazer sempre melhor, a gente tem muito uma associação com a inclusão e com a diversidade. Eu queria, Dani, que você trouxesse um pouquinho para a gente como que a diversidade também pode contribuir para a inovação. Nossa, já tem muitíssimos estudos falando sobre isso, né? Que a diversidade de pessoas, de mentes, de background trazem muita inovação. Existem estudos com porcentagens mesmo, dizendo que empresas mais diversas inovam mais e por isso tem maior ganho financeiro. Enfim, mas é muito simples, né? É uma matemática muito simples. Se eu quero ter ideias diferentes, eu preciso ter pessoas que pensam diferentes. Não tem mistério. Se eu tiver as mesmas pessoas que fizeram as mesmas faculdades, tiveram o mesmo histórico de vida, elas não vão pensar diferente, elas vão pensar igual. E é por isso que a diversidade é tão importante para a inovação. Murilo, e você que se viu aí com essas adaptações, você precisou estar no mercado de trabalho, pensando também em questões de acessibilidade. Como que você percebe a questão da inovação, a questão dessa transformação dos desafios em oportunidades com esse olhar da inclusão? Hoje o mercado de trabalho, ele está bem voltado, né, à prática da inclusão. Então eu vejo pela Anglo American, por exemplo, é uma empresa totalmente inclusiva e que nos dá totalmente liberdade em sermos nós mesmos, onde tem toda uma adaptação, a gente tem todo um suporte físico e psicológico, então isso ajuda bastante o mercado de trabalho. E você vê hoje também no esporte outras oportunidades que você quer aproveitar, outras questões também que você pode inserir assim na sua rotina de trabalho? Como o paradesporto ele foi crucial na minha vida, eu quero poder ajudar outras pessoas a se encontrarem no paradesporto e tenho lutado junto com minha coordenadora da equipe a melhoria das condições de treino, condições de competições, buscando parceiros por meio de projetos de lei de incentivo ao esporte. E, dito isso, paralelamente, eu vejo isso como uma forma de desenvolvimento pessoal e profissional, porque estou desenvolvendo e aplicando uma liderança e um espírito de grupo. Então, sempre querendo buscar, querendo estar e ajudar as pessoas. Profissionalmente é muito bom também, porque a gente busca sempre estar melhorando, sempre estar junto das pessoas e liderando pessoas. Acho que você trouxe um ponto muito legal, Murilo, dessa questão do espírito de liderança, que o esporte, né, ele traz para as pessoas, mas uma coisa muito legal da gente pensar também é do espírito coletivo, né, do trabalho em conjunto, da colaboração. Eu vejo que os esportes coletivos, eles trazem muito isso para a vida das pessoas, né, de como trabalhar em equipe, como que a gente consegue ver ali as potencialidades de todas as pessoas para o coletivo, e eu acho que isso também tem muito a ver com a melhoria contínua, tem muito a ver com a inovação, e quando a gente pensa também em transformar os desafios, né? O que você pode falar sobre isso, Dani, dessa força coletiva? Quando a gente lança desafios, através de nossas ferramentas mesmo aqui da inovação, seja um funil de inovação, ou até mesmo um Solucione, que as pessoas cadastram seus projetos, normalmente elas já vêm em equipes. E normalmente já vem um líder desse desafio. E é bonito de ver o tanto que essas pessoas trabalham em conjunto para tocar mesmo esse desafio, para fazer ele sair do papel e para gerar resultado para a empresa, sabe? Eu gosto muito de ver esses grupinhos de inconformados trabalhando em prol de resultados positivos. E sempre chega um momento que essa equipe ela vai ter que lidar com outras equipes que ela não conhece. Em algum momento eu vou ter que lidar com suprimentos, eu vou ter que lidar com jurídica, eu vou ter que lidar com a TI, eu vou ter que defender esse projeto na diretoria para buscar dinheiro para alavancar esse projeto. E nesse momento, sai daquela bolha que você conhecia, que você montou sua equipe, né? E você precisa interagir com muito mais gente. Impressionante como a inovação também habilita nessas pessoas esses mesmos características que a gente estava falando, essas mesmas competências, que é o espírito de liderança e o trabalho em equipe. Porque se não for persistente, minha gente, se não der os 90% de transpiração aqui também, nessa parte de escala, o projeto morre. E é muito bacana de ver as pessoas se desenvolvendo e a gente aqui, enquanto inovação, fazendo a ponte, juntando as pessoas, fazendo as melhores conexões para que esses projetos saiam do papel. Você tem algum case para compartilhar com a gente? Algum exemplo de um desafio que a gente enfrentou aqui na Anglo American e que a partir dele
as equipes encontraram alguma inovação? Tenho muitos desafios, muitos cases. Graças a Deus a gente já tem um portfóliozinho grande. A gente já fez mais de 30 testes com sucesso, né? Sem contar aqueles que não deram certo, que também são resultados que a gente precisa ter, né? Testei uma ideia e não deu certo. Mas a gente tem mais de 30 testes. A gente tem um Power BI da inovação que dá para ter uma noção. E desses 30 testes com sucesso, 10 hoje já estão em operação mesmo. Outros 20 estão aí percorrendo seu caminho para poder, né, buscando verbo, construindo um business case, coletando aí os seus benefícios que tiveram para poder convencer alguém ou buscar dinheiro para a próxima etapa, que seria a escalabilidade. Mas eu queria te dar a ideia de projetos simples e de projetos mais tecnológicos, assim, né? Porque às vezes a gente acha que inovação é um negócio muito tecnologia da NASA, né? Mas não precisa ser. Pode ser também, às vezes é. A gente tem um projeto de excelência operacional em IOB, que são os telescópios de raios cósmicos que fazem a medição online da pilha-pulmão, que é um super desafio, assim, para poder casar a operação da usina, enfim. E hoje está em operação, a gente escalou esse projeto em março agora, desse ano, né? E está trazendo vários benefícios, o pessoal está super animado com os resultados. E a gente também tem inovações muito simples, que não precisam de tecnologias cósmicas, né, como esse. A gente tem um projeto muito legal do Níquel, que é um projeto de segurança que foi feito sem parceiro externo, que foi feito internamente. Foi uma ideia da gerente de segurança, que ela falou assim, nós estamos tendo muito incidente com os motoristas de madrugada, pessoal que trabalha no turno. Muito incidente por fadiga. Olha só, ela olhou de outro ângulo para o desafio. Por que a gente não cria uma maneira desse pessoal ficar mais desperto enquanto está dirigindo? Vamos criar uma rádio voltada para eles, com recados direto para eles, com as músicas que eles gostam, com recados da família, com recados da liderança, com recados de segurança, para rodar durante a madrugada? Então, assim, ela teve a ideia toda. Ela não precisou de uma startup, de um centro de pesquisa, da NASA, de ninguém. Ela precisou de uma parceria com a rádio local de Barro Alto, né? Mas hoje o projeto está rodando, e os números de incidentes com fadiga de madrugada diminuíram muito. É óbvio que ela plantou outros recursos também de segurança, mas o turno da madrugada, onde teve a rádio dela, que foi o diferencial, teve uma redução bem significativa de incidentes. Então, inovação pode ser sim uma coisa da NASA, mas pode ser sim uma coisa muito simples. Pode ser uma inovação em processos, como o jurídico já fez inúmeras vezes, né? Por exemplo, com os contratos visuais, reescreveram os contratos do jurídico, para aproximar o jurídico da sociedade mesmo, empoderar as pessoas para que elas soubessem que elas estão lendo. Então, os nossos contratos de trabalho já estão atualizados nesse modelo visual, que além de, né, ser, como o nome já diz, bem visualmente aceito, com imagens, figuras mais atrativo, eles tiraram o que eles chamam de juridiquês, né? O contrato ficou mais leve, mais fluido, e tiraram 3.000 palavras dos contratos, mais de 3.000 palavras. Imagina o tanto que isso é inovador, gente. Um departamento que a maioria das pessoas acham que é super arcaico, ou antigo, ou tradicional. No nosso caso não é não. O nosso jurídico é super moderno, super inovador, e esse é um dos cases deles, eles têm vários outros. Mas eu poderia ficar aqui falando um monte, assim, a gente tem cases de segurança, vários, de jurídico, meio ambiente, a gente tem muitos cases do meio ambiente, inclusive envolvendo a área social, cooperativas de reciclagem nas nossas áreas de influência, descarbonização envolvendo até patente, e temos cases também de inclusão e diversidade, tá? Já tivemos alguns projetos de inclusão e diversidade, esses, no caso, foram com foco em mulheres em cargos de liderança, e até com startups, pessoal. Eu adorei os seus exemplos e é muito legal a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente associa a inovação com uma coisa muito mirabolante, uma coisa super extraordinária, mas a gente pode olhar para o nosso processo no dia a dia, a gente pode olhar para a forma como a gente realiza as nossas atividades e encontrar uma inovação, né? E no início da nossa conversa, Dani, você trouxe uma questão que me chamou a atenção, que foi a maternidade. Que muitas vezes as pessoas pensam no lado mais positivo da maternidade, né? Mas a maternidade traz muitos desafios. Então, como que você olhou para esses desafios? Acho que você trouxe, né, o exemplo da sala de amamentação, que a partir do momento em que você precisou retornar para a empresa, você se deparou com esse desafio da amamentação, de como manter ali o alimento para o seu filho, estando longe dele ali, né, durante o dia.
e a partir disso veio a ideia da sala de amamentação. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente como que você olhou para esses desafios da maternidade e transformou a sua vida. Vou parafrasear o poeta aqui, né? Amar e mudar as coisas me interessa mais. Eu sou uma interna inconformada, assim. Eu não gosto de ter o desafio e dormir com ele no travesseiro, sabe? Eu não vou dormir. Então eu tinha esse desafio e eu sabia que muitas mulheres tinham esse desafio, muitas, para não dizer todas que já tinham amamentado, né? E eu já tive colegas na minha equipe que eu substituí a licença maternidade dela e quando ela voltou, ela estava amamentando e ela passou por isso e eu não, sabe, eu não atentei. Até eu passar por isso, eu não atentei que a minha amiga tinha passado por isso. Mas, enfim, como transformar, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa é alguém que acredita na gente. Às vezes, a gente sozinho não vai conseguir mudar as coisas. E quando eu cheguei de licença maternidade, eu tinha uma semana, o Omine era para apresentar os projetos. Eu não tinha grupo, tinha voltado de licença uma semana, eu estava realmente precisando mudar essa situação, precisando correr atrás de algum recurso que me fizesse mudar essa situação, não só para mim, mas para todas as mulheres que viessem depois. Eu encontrei um grupo. Na hora que eu apresentei meu projeto, vocês já ouviram falar de advogado do diabo, né? Ah, mas isso não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Mas aqui eu encontrei advogados anjo, sabe? Pessoas que falaram assim, não, mas é claro, mas você só precisa de uma sala. E gente que foi crescendo a minha ideia e da sala de apoio à amamentação a gente criou projetos de acolhimento para maternidade e parentalidade de maneira geral, assim. Cursos para o programa família, né, a remodelagem do programa família, porque ele já existia, mas a remodelagem com todos os aspectos psicológicos que ele traz agora, os cursos para gestores, né, que tem online, que eu acho que chama licença maternidade o curso, mas ele envolve muito mais etapas, assim. O mote aqui é às vezes a gente não dá conta sozinho, mas seja um advogado anjo da ideia de alguém, sabe? Incentive. Como que a gente pode melhorar a ideia do nosso colega? Não, essa ideia pode ser maluca? Pode, mas como que a gente vai fazer ela ser menos maluca para ela poder dar certo? Como que a gente pode pavimentar o caminho para essa ideia florescer? Quais são as ferramentas que a empresa tem? Ah, tem o Solucione, ah, tem os grupos de afinidade, ah, tem o funil de inovação. O que a empresa pode me ajudar? Com quem que eu tenho que falar? Conversa. Uma questão que você comentou, Dani, da gente precisar de apoio, da gente precisar dos outros, volta ali no que a gente falou um pouco, né, da colaboração, da coletividade, e eu queria trazer esse aspecto também para a questão da acessibilidade. O Murilo comentou, né, no início da nossa conversa, e a gente precisa, né, que as pessoas abracem, que as pessoas entendam e promovam as mudanças em prol da acessibilidade. Então, Murilo, conta um pouquinho para a gente quais são os principais desafios que você encara no seu dia a dia pensando na acessibilidade? Como eu uso prótese, eu ia sempre de calça para o escritório da Anglo-América. Só que com o passar das horas sentado, pouca movimentação, a perna ela incha um pouco e incomoda às vezes o encaixe onde a perna entra na prótese. Isso eu tinha que levantar, sentia dores e eu falei com meus pares, eu falei, gente, tá doendo, tem dias que eu preciso ficar em casa, será que eu não posso vir de bermuda trabalhar? Que aí eu posso tirar a prótese na hora que estiver me incomodando. Será que a Anglo-American ela vai permitir que eu venha de bermuda? Aí meus pares falam assim, não, com certeza vai poder. Foram atrás das pessoas, vieram me falar, Murilo, a partir de amanhã você já pode vir de bermuda, que a Anglo-América é uma empresa totalmente inclusiva e que busca sempre deixar o funcionário, o colaborador, à vontade, da forma que ele quiser. E isso para mim foi assim uma coisa muito inclusiva que, poxa, nunca pensei em vivenciar isso em uma grande empresa e fiquei muito feliz com isso, tá? Então hoje em dia eu vou todo dia no escritório, eu vou de bermuda, tiro minha prótese. As pessoas me receberam de uma forma totalmente bacana. Voltando aos desafios da acessibilidade, as cidades, os locais, em sua grande maioria, eles não têm acessibilidade. Eles não foram projetados para isso. Hoje, as pessoas começaram a entender as dificuldades com o envelhecimento das pessoas,
também que a acessibilidade não é só por uma deficiência, mas o envelhecimento. Então, começou a dificultar. Então, se você tem um acesso difícil e você não tem essa acessibilidade, por exemplo, eu não consigo ir, um idoso não consegue subir. Então, a acessibilidade é primordial hoje em dia para as pessoas. Por isso que eu venho e afirmo a preocupação da Anglo American com a acessibilidade. Hoje, eu coloco meu carro no estacionamento da Anglo American. Eu não coloco meu carro na rua. Porque a Anglo American pensou, se o Murilo colocar em um estacionamento longe do escritório corporativo, como ele vai acessar esse escritório em dia de chuva, ou o trajeto que ele vai ter do estacionamento para o escritório, é muito mais fácil a gente destinar vagas exclusivas a pessoas com deficiência no próprio prédio do que fazer com que ele tenha esse deslocamento e possam ocorrer várias situações que possam levar ele a algum acidente, algum atraso, o que seja. Então, a acessibilidade, ela hoje é primordial. Muito obrigada por compartilhar, Murilo. Teve algumas questões que você trouxe que me fizeram pensar sobre como que as empresas também conseguem amenizar as questões, né, dos empregados. Por exemplo, o Murilo trouxe a situação do estacionamento. Isso diminuiu uma preocupação para ele sobre a locomoção, trouxe a questão da prótese, de ter esse conforto de poder retirar a prótese durante o trabalho presencial, e me fez pensar, Dani, na questão de como remover essas preocupações podem estimular também o potencial das pessoas no trabalho. Então, a gente fala, mais uma vez, dessa associação da inclusão com a inovação. Então, se eu tiro essa preocupação e eu permito que as pessoas atinjam o seu pleno potencial, eu também estou estimulando a inovação, não é isso? Absolutamente correta. Não poderia estar mais correta. Há uns 2 anos, eu acho, em 2022, se eu não me engano, a gente teve uma live, né, um Anglo American Talks, que é uma iniciativa da inovação, com o Leandro Carnal. E ele falou muito da relação de saúde mental e inovação, né? Falou sobre ócio criativo, falou inclusive que, né, a gente tem ideias no chuveiro, a gente tem ideias dormindo, a gente tem ideias dirigindo, que é a hora que o cérebro dá um pouco de uma descomprimida, né? As ideias, elas não vêm na hora que eu tô lá no batidão do dia a dia normalmente. E isso que o Murilo falou, das barreiras, do conforto dele, né? Tem tudo a ver. Como que eu poderia dar o meu melhor, ter ideias, criatividade, sugerir soluções de problemas se eu estou sentindo dor na perna, que eu estou usando calça, se está me incomodando a minha prótese e eu estou tendo inchaço no joelho, enfim, no encaixe da prótese. Como que uma mulher que está amamentando, que tem que tirar leite, que está lá com o peito cheio de leite, empedrando, com o menino precisando de estoque em casa, sem lugar para guardar o leite, como que essa pessoa vai se concentrar no trabalho? Como essa pessoa vai ter ideia? De onde vai sair uma ideia se as pessoas não estão confortáveis, né? Se as pessoas estão com barreiras para fazerem o básico, para serem elas mesmas no trabalho básico, né? E ainda quero que elas tenham ideias, aí realmente o papel da empresa é fornecer não só ferramentas de inovação, mas promover bem-estar, promover saúde mental, né? Saúde física, saúde mental, porque somente pessoas plenas, né, felizes no trabalho é que realmente vão dar o seu máximo, que poderão ser elas mesmas no seu maior potencial para ter ideias. Então, saúde mental, cultura de inovação e ferramentas, né, que pode fomentar qualquer ideia e fazer as ideias darem certo, porque também sem ferramentas as ideias morrem, né, no meio do caminho, não conseguem seguir. Mas eu acho que é o combo principal, assim, né, as pessoas têm que estar no seu máximo potencial, ou seja, saúde mental, cultura de inovação, para que as pessoas saibam que elas podem ter ideias e ferramentas, para que elas possam canalizar essas ideias e transformá-las em resultados. E você tem alguma dica, Dani, de como que as pessoas podem olhar para esses desafios, identificar uma oportunidade a partir deles? Seja um inconformado.
Ah, mas isso sempre foi feito assim. Mas, gente, se tá te incomodando, vamos conversar com quem, tá num procedimento. Podemos editar o procedimento, aprovar o procedimento na diretoria. Ah, mas isso sempre foi feito assim. Mas não precisa continuar sendo feito do mesmo jeito se não tá bom, né? Então, identificar o desafio é muito fácil. O negócio é identificar o que fazer com ele. Mas desafio todo mundo enxerga no trabalho todo dia. Tem alguma coisa incomodando? Sempre tem. Por que não tentar transformar aquilo que está incomodando ali todo dia? Pode ser no seu processo mesmo, inovação em processo, como foi o caso do jurídico, que transformou um contrato, né? Pode parecer simples, mas foi um trabalho maravilhoso. Se a gente abrir aqui números de pesquisa, a startup que trabalhou, vocês vão ver o tanto que transformar um processo pode ser maravilhoso. Eu acho que não tem nem dica para identificar desafio, porque desafio a gente identifica fácil. Isso aqui precisa melhorar, isso aqui não está bom. Isso é fácil da gente ver. O que a gente precisa mesmo é saber o que fazer com esses desafios. Então, conversa com o advogado anjo da sua equipe aí. Acha alguém que vai ser seu advogado anjo, que vai fomentar a sua ideia, ou que vai discutir o desafio, porque normalmente você nem tem uma ideia, você tem o desafio. Mas se você conversa com uma pessoa sobre esse problema, você vai, né, vai mergulhando, mergulhando, mergulhando nesse problema, alguém vai ter alguma ideia em algum momento. Conversa com uma área par, como foi o caso do governança compliance junto com o jurídico. Conversa com uma outra empresa. Esse dos telescópios, por exemplo, já tem outras mineradoras usando a mesma tecnologia com a mesma startup. Né? Então vamos aprender com as pessoas que têm os problemas e desafios parecidos com os nossos. E também vem conversar com a gente aqui da inovação, vem bater um papo, o que a gente pode ajudar, de que maneira eu posso, sei lá, em algum evento de inovação, alguma experiência passada que a gente teve, como que a gente pode fomentar ideias, né? Ou mergulhar nos desafios mesmo. Às vezes a gente não tem ideia, às vezes a gente só tem o desafio. Mas conversando a gente pode chegar em alguma solução. E você, Murilo, que mensagem você gostaria de passar para os nossos ouvintes sobre como olhar para essas oportunidades que aparecem ao longo do caminho? Então, a gente encontra todo dia um novo desafio, né? A gente tem que ir adaptando e superando e buscando sempre transformar isso em uma nova oportunidade de melhoria, né, na nossa vida. Então, é realmente encarar esse desafio, igual a Dani falou, ver esse desafio e tentar inovar, tentar fazer diferente. Ou realmente, então, encarar, adaptar e superar isso. Eu acho que, só fazendo um gancho aqui, né? A gente tem que lembrar que o propósito da Anglo American é reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Se a gente não pensar diferente, gente, a gente não vai reimaginar nada, a gente vai continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Então, vamos ser os inconformados aí, vamos tentar reimaginar a mineração. Excelente. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso episódio. E antes da gente terminar, nós vamos para o quadro Inspira e Ação. Eu queria que vocês compartilhassem para as pessoas que nos ouvem qual foi a maior conquista na vida de vocês e como que isso impactou a pessoa que você é hoje. Eu acho que a minha maior conquista eu vou levar para o lado pessoal, né? Minha maior conquista é meu filho, a minha família. E isso definitivamente muda quem eu sou, assim. Meu filho chegou há 5 anos num parto, enfim, um parto normal, mas cheio de desafios que, né, tiveram que ser tratados em terapia, mas que me transformou nessa mulher que veio para a Anglo-América e que resolveu que ia transformar a vida de outras mulheres, que eu não ia deixar que elas passassem pelo mesmo que eu passei, por exemplo, com a questão da amamentação, que queria pavimentar o caminho de outras pessoas. E que acabou me levando também para a inovação, com essa vontade de mudar as coisas, sabe? De pavimentar o caminho para outras pessoas. Isso é uma grande motivação para mim. E a voz até deu uma embargada agora, hein? Que eu acho que tem muito a ver com o propósito de vida mesmo, assim. Eu pavimento as coisas para o meu filho, para minha família, com meu filho, com os desafios dele. E eu tento fazer isso aqui também. Então, quando ele pergunta, por exemplo, assim, mamãe, o que você está fazendo? Você trabalha com o quê? Por isso, a mamãe ajuda as pessoas a melhorar as coisas. A mamãe gosta de ajudar as pessoas a transformar as coisas que não estão boas. Quando tem uma coisa que não está legal e que está incomodando, a mamãe ajuda a fazer diferente. Eu acho que a minha maior conquista realmente é me entender enquanto mulher, profissional, mãe, e pavimentar os caminhos do meu filho e pavimentar o caminho dos meus colegas aqui dentro. Muito legal. E você, Murilo, qual que foi a sua maior conquista e como que ela transformou a sua vida? Minha maior conquista foi aceitar a amputação.
logo após o acidente, após acordar no hospital amputado. Essa foi minha maior conquista, porque isso fez com que minha vida mudasse muito e que eu quisesse estar todo dia feliz, todo dia contente por estar vivo, por estar com pessoas ao meu lado. Fez com que eu pudesse superar isso e crescer pessoalmente, crescer profissionalmente. Fui bancário 14 anos e só conhecia de banco. E com a amputação, com a minha vinda para o esporte, eu acabei voltando, conhecendo um novo mercado de trabalho. Então, eu comecei em uma construtora que prestava serviço para mineração, onde eu me apaixonei pelo lado da mineração e hoje estou na Anglo-América. Então, o meu desafio, a minha conquista foi essa, aceitar a minha amputação, né? E pegando isso, trazendo isso para a minha vida pessoal e profissional. Foi onde startou. Poxa, eu preciso também continuar a minha vida profissional, porque eu gosto disso, sabe? De aceitar e encarar novos desafios. Então, minha maior conquista foi aceitar realmente a minha condição de deficiente físico hoje. É muita inspiração nessa conversa, gente. Não, eu vou falar aqui. E outra conquista tá nesse podcast com o Murilo, minha gente, pelo amor de Deus. Eu tô aqui embargada várias vezes. Murilo, você é uma super inspiração. Dani, obrigado pelas palavras, mas é isso que eu trago para as pessoas, né? Que eu tento trazer para as pessoas, não se deixar abater por nada, sempre estar superando esses desafios, né? E buscando sempre o nosso crescimento. E é isso, gente, uma conversa cheia de inspiração. Falamos muito aqui sobre encarar os desafios, sobre nos inquietarmos, fazer diferente, tentar olhar para o novo, ter curiosidade, explorar realmente as oportunidades que a vida nos oferece. Buscarmos também as oportunidades, né? Não são só aquelas que passam na nossa frente, mas a gente também ir atrás dessas oportunidades. E eu queria agradecer bastante a vocês dois pela nossa conversa. Muito obrigada, Murilo. Muito obrigada, Dani. Foi um prazer conversar com vocês. Não, eu que agradeço. É maravilhosa essa oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esses temas que eu amo tanto, que é a inovação, inclusão e diversidade. Principalmente ao lado do Murilo, que é esse cara sensacional, com tanta história maravilhosa e tanta inspiração. Então, agradeço demais a oportunidade. Eu queria agradecer o convite, né, por poder falar um pouco sobre o paradesporto, poder falar um pouco sobre a deficiência, sobre a inclusão, estar falando também sobre inovação com a Dani, que tudo a gente precisa inovar, né? Então, para ter para o esporte, a gente sempre precisa inovar, precisa de uma nova tática, um novo tipo de treinamento. Então, duas coisas sensacionais, tanto a inclusão e diversidade, quanto a inovação. Muito obrigada, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. E a você que chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar o Conversas que Inspiram, um espaço dedicado à reflexão sobre mudanças fundamentais para um mundo melhor. Gostou desse episódio? Então siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e ative o sininho para saber sempre que um novo episódio estiver disponível. E para conhecer mais sobre a Anglo-American, acompanhe a gente nos perfis oficiais nas redes sociais. Até a próxima! Anglo-American, mineração e pessoas que fazem a diferença.